Meu nome é Isabela e tenho 32 anos. Trabalhava na Biblioteca Nacional e eu tinha 28. Uma idade perigosa para uma mulher que acredita que já viu tudo que a vida tinha de cinza para oferecer. Bernardo com os seus 48 anos. A idade perfeita para um homem como ele. Velho o suficiente para ter construído um império e acumulado cicatrizes, jovem o suficiente para que o fogo ainda queima com uma ferocidade que assusta. A Biblioteca Nacional deu uma festa à noite, onde somente os figurões da cidade foram convidados, suas mulheres impecavelmente lindas e bem vestidas. Foi quando o Bernardo entrou. Conversou com algumas pessoas e veio em minha direção. O olhar dele era de decepção de quem não suportava mais ser bajulado. Ele me olhou e seu olhar lia minha alma. Fiquei desconfortável, pois estava ali a trabalho. Ele tinha me notado e parecia não estar gostando de ficar ali. Então ele me perguntou: gostaria de sair daqui? O convite não foi um convite. Foi uma ordem disfarçada de salvação. Fiquei sem palavras e simplesmente o segui. Depois que ele falou aquelas palavras, o mundo ao redor congelou novamente. Ele não esperou uma resposta. Ele simplesmente pegou o canapé inteiro da minha bandeja, jogou-o em um vaso próximo com um movimento casual e disse, sem tirar os olhos dos meus: essa festa morreu há 1 hora. Você vai ficar aqui, cheirando o mofo desses livros e a hipocrisia dessas pessoas, ou vai ver o que é a vida real do lado de fora? Meu coração batia tão forte que eu temia que todos ouvissem. Eu, Isabela, a fantasma, sendo convidada, arrancada por Bernardo de Assis. Senti todas as olhadas furiosas, invejosas e chocadas queimando minha nuca. Minha chefe, Dona Marta, ficou pálida, balançando a cabeça num misto de negação e súplica para que eu não fosse. Eu só consegui balbuciar: meu casaco. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso rápido, que não chegou aos olhos. Não vai precisar. E me guiou pelo salão. As pessoas se afastavam. Era como caminhar com um leão por uma praça de pombos. Saímos para a escadaria iluminada e o ar noturno do rio quente e úmido foi um soco no rosto depois daquela sala abafada. E então eu vi, estacionada na frente como uma fera adormecida, uma Ferrari 488 pista na cor vermelho rubino. Parecia uma miragem naquele cenário histórico. Ele abriu a porta para mim. Ao me sentar no banco de couro que cheirava a luxo novo e a ele, eu senti o tecido barato do meu vestido preto se esticar sobre minhas coxas. A luz do poste na rua atravessou o tecido fino, delineando cada curva das minhas pernas, do meu quadril. Eu me senti nua, exposta. E, para meu próprio espanto, excitada por isso. Ele entrou, o motor rugiu e saímos como um projétil. A aceleração me prensou no banco. A cidade era um borrão de luzes. Ele não ligou o rádio. O único som era o ronco do motor e a sua respiração calma. Ele dirigia com uma mão só, a outra apoiada na janela, totalmente no controle. Não fomos para o Leblon nem para Ipanema. Ele dirigiu para o subúrbio, para uma estradinha de terra cheia de buracos onde a Ferrari parecia um objeto de outro mundo. Parou em frente a um botequinho simples com mesas de madeira na calçada. A placa dizia: Boteco do Jorginho. Aqui tem o melhor pirão de peixe da cidade. E a única conversa honesta que você vai encontrar no Rio. As pessoas pararam para olhar o carro. Olharam para nós e, diferente das pessoas do salão, elas não disfarçaram. Eram olhares de curiosidade, de admiração pura pela máquina, de desconfiança. Bernardo puxou uma cadeira para mim como se fosse o dono do lugar. Pediu pirão de peixe e 2 cervejas geladas. Ele comeu com vontade, com os cotovelos na mesa. Falou sobre a textura do pirão, sobre o segredo da farinha. Perguntou da minha vida, dos meus sonhos. E ele ouviu.
Ninguém nunca tinha me ouvido daquela maneira. Era como se, naquela noite, eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Depois, ele me levou para ver o mar. Mas não foi no calçadão de Copacabana. Foi num trecho isolado da praia da Reserva, em Guaratiba, onde só se ouve o vento e as ondas. A lua cheia pintava uma trilha de prata na água. Ele desligou o motor. O silêncio foi absoluto. Saímos do carro. A areia era fria sobre meus pés descalços. Eu tinha tirado os sapatos. O vestido preto, agora molhado da maresia, colou-se ao meu corpo como uma segunda pele. A luz da lua era ainda mais cruel e mais bonita que a do poste. Ele podia ver tudo. O contorno dos meus seios, a curva da minha cintura. Ele não tentou me beijar. Ficou ao meu lado, olhando para o mar. O mundo deles lá na biblioteca é uma gaiola dourada, cheia de regras e sussurros. O meu mundo, ele fez um gesto amplo, abrangendo o mar, a mata, o céu estrelado. É isso. É real. É perigoso. É livre. E pode ser seu. Eu sentia? Foi um terremoto. Foi como se todo o meu corpo, toda a minha vida até aquele momento tivesse sido um instrumento desafinado e a simples presença dele fosse a mão de um músico que de um só toque acertou todas as cordas. E o som que saiu foi de caos. Claro que senti medo, um medo agudo, de animal encurralado. Eu estava entrando no carro de um homem que eu não conhecia, um homem com um poder que era quase físico, tangível. Um homem que a sociedade tratava com um misto de temor e veneração. Era um medo primitivo, daqueles que você sente no instinto, um alerta ancestral que gritava, perigo! Mas era um medo delicioso. E sim, me excitei. Deus, como me excitei! Foi uma excitação que nasceu daquele medo, daquela transgressão absoluta, de estar naquela Ferrari, com aquele vestido ridículo que de repente se tornou a coisa mais sensual do mundo, porque ele estava olhando. Porque a luz que delineava minhas curvas para ele era a mesma que me fazia sentir completamente vulnerável. Eu não o conhecia, e era isso que era eletrizante. Era o desconhecido. Era a promessa naquela voz grave, nas mãos que comandavam uma máquina de milhões como se fosse uma extensão do próprio corpo. Era a certeza de que aquele homem podia fazer qualquer coisa. E ele tinha escolhido a mim, a bibliotecária invisível. Ao entrar naquele carro, eu não estava apenas deixando uma festa. Estava rasgando o contrato da minha vida medíocre. Cada olhar de inveja que eu deixava para trás na escadaria da biblioteca era um fio que se partia, me libertando. O ronco do motor era a trilha sonora da minha rebelião. E quando ele me levou para o subúrbio, para aquele boteco e depois para aquele trecho de praia deserta, não era sobre romance, era sobre poder. Era ele me mostrando que seu domínio não se limitava aos salões de vidro de Ipanema. Seu domínio era a própria cidade, do luxo mais obsceno à simplicidade mais crua, e ele estava me oferecendo um lugar nesse reino. Me senti escolhida. E ser escolhida por um predador é uma das sensações mais perigosas e viciantes que existem. A excitação vinha da possibilidade de ser devorada, de ser possuída por algo maior, mais forte, mais sombrio e mais brilhante do que eu. O primeiro beijo não foi na praia. Ele era mais esperto que isso. O beijo na praia seria óbvio, romântico demais para o jogo que estávamos jogando. Foi no carro, já a caminho de volta. Ele não tinha me perguntado onde eu morava. Ele simplesmente dirigiu em direção ao Alto da Tijuca. Ele sabia. Aquele detalhe, sozinho, deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, uma onda quente de submissão percorreu meu corpo. Ele já me possuía, mesmo antes de me tocar. A noite estava quente, o vidro da Ferrari estava levemente abaixado e o vento agitava meus cabelos. O semáforo fechou na rua Conde de Bonfim, perto da Praça Sáenz Penha. O mundo lá fora era barulhento, caótico. Pessoas saindo de bares, o som de um pagodinho distante. Dentro do carro, um silêncio carregado. Ele não olhou para mim. Manteve os olhos na rua, mas sua mão direita, que repousava no câmbio, se moveu. Deliberadamente. Não foi um gesto abrupto. Foi uma exploração.
Sua mão grande e quente deslizou sobre o meu joelho. A palma da mão era áspera, calejada. Eu estava usando aquele vestido curto e barato. Não havia barreira entre a pele da minha coxa e aquele toque. Eu congelei e derreti, tudo ao mesmo tempo. Meu coração parecia querer escapar pelo peito. Ele não apertou, não apressou, apenas repousou ali, no interior da minha coxa, o polegar fazendo um movimento circular quase imperceptível na minha pele macia. Era um toque de posse, de teste. Ele estava sentindo o meu tremor, a minha resposta involuntária. E um canto da sua boca se ergueu num quase sorriso. Ele sabia. O semáforo abriu. Ele acelerou, mas a mão não saiu do meu lugar. Pelo contrário, subiu talvez 1 ou 2 centímetros, num deslize torturantemente lento. Cada nervo do meu corpo estava concentrado naquele pequeno ponto de contato. Quando paramos na frente do meu prédio simples, um daqueles de 4 andares sem elevador, ele finalmente se virou para mim. O interior do carro estava iluminado apenas pela luz fraca do poste. Seus olhos eram 2 poças de escuridão intensa. A porta. Eu, em transe, abri a porta. O ar fresco da noite me atingiu, me lembrando que existia um mundo fora daquela bolha. Eu saí do carro, minhas pernas trêmulas, quase cedendo. Ele saiu pelo lado dele e veio até mim. Eu me apoiei contra a coluna da portaria, tentando parecer serena. Foi inútil. Ele se aproximou, encostou seu corpo no meu, me imobilizando contra o concreto frio. Ele não disse uma palavra, apenas baixou a cabeça e me beijou. O beijo não foi pedido, foi tomado. Sua boca foi direta, experiente e faminta. Não havia hesitação. Era a continuação natural daquela mão na minha coxa, a posse se consumando. Uma das mãos dele segurou minha nuca com uma firmeza que não permitia recuo. A outra mão, a mesma que tinha estado na minha coxa, se posicionou na minha cintura, puxando-me contra ele. Eu senti todo o seu corpo, duro e musculoso, contra o meu mole e entregue. Foi um beijo que não prometia amor, prometia consumo. Era como ser engolida por uma onda gigante. Eu não beijei de volta no início. Fui conquistada. E então, algo em mim estalou. Uma fome que eu nem sabia que existia. Meus braços se enroscaram no pescoço dele, meus dedos se enterraram nos seus cabelos grossos. Eu me entreguei àquela devoração. Quando ele se afastou, alguns segundos ou séculos depois, nós estávamos ambos sem fôlego. Meus lábios estavam inchados e latejantes. Ele não disse boa noite, não pediu meu telefone. Ele apenas olhou para mim com aquele olhar que parecia ver através da minha alma despida e sussurrou: "Até amanhã." Entrou no carro e foi embora, o ronco do motor ecoando na rua silenciosa. Eu subi as escadas do meu prédio cambaleante, com o gosto dele ainda na minha boca e o fantasma da mão dele queimando na minha coxa. Naquele momento, sozinha no corredor escuro, eu soube. Eu não tinha sido apenas beijada. Tinha sido marcada. E a parte mais aterrorizante e excitante era que eu queria ser possuída por aquele furacão, mesmo que ele me destruísse no processo. Meu apartamento era a antítese completa daquele carro, daquela vida. Era um estúdio na Tijuca, no 4º andar de um prédio sem elevador. 4 paredes que abrigavam todos os meus fracassos e todas as minhas pequenas esperanças. Ao abrir a porta, o cheiro era de mingau de aveia que eu tinha feito de manhã e de um pouco de mofo, porque o banheiro não tinha ventilação. Era um único cômodo. A cama de solteiro, com lençóis floridos que minha mãe me dera, encostada na parede. Uma pequena pia, um fogão de 2 bocas e uma geladeira que roncava como uma fera agonizante faziam o cantinho da cozinha. A sala de estar era um puff desbotado e uma estante de madeira compensada cheia de livros. Livros eram a minha única riqueza. Eram minha fuga. Eram os mundos para onde eu fugia quando a minha realidade,
Aquelas 4 paredes ficava pequeno demais. As janelas davam para o corredor de ventilação de outro prédio. A luz do sol nunca entrava diretamente. A claridade era sempre indireta, cinzenta. Entrar naquele lugar depois da Ferrari, depois da praia, depois dele, foi como mergulhar em um aquário escuro depois de ter nadado no oceano. O ar era pesado, parado. Minhas roupas baratas penduradas no cabideiro de aço pareciam trapos comparadas à lembrança do vestido colado ao meu corpo sob a luz da lua. Minha vida até aquele momento tinha sido uma longa espera por algo que eu nem sabia que existia. Eu era a filha do meio, a invisível. Criei-me em Nilópolis, vendo meus pais se matarem de trabalhar para sustentar a família. Minha irmã mais velha engravidou cedo, meu irmão mais novo se meteu com o tráfico e desapareceu. Eu era a cerejinha do bolo, a que estudou, que conseguiu um emprego público na Biblioteca Nacional, um sucesso para os padrões de lá. Mas era um sucesso vazio. Um emprego que pagava mal, onde eu era invisível, um apartamento minúsculo onde a solidão ecoava. Meus romances eram os livros que eu organizava. Minhas aventuras eram as histórias dos outros. Eu era uma espectadora da minha própria vida. Tinha 28 anos e a sensação de que o melhor já tinha passado, de que meu destino era aquele, envelhecer sozinha entre livros emprestados e panelas de macarrão instantâneo. Até aquele momento. Naquela noite, eu não dormi. Deitei na cama, ainda com vestido, sentindo o latejar dos meus lábios e o fantasma da mão de Bernardo na minha coxa. O cheiro dele, uma mistura de madeira nobre e suor, ainda estava na minha pele. Eu olhei para o teto manchado de umidade e senti vergonha. Vergonha da minha pobreza, da minha vida pequena. Mas junto com a vergonha veio uma centelha de poder. Aquele homem, um titã, tinha me visto. Ele tinha me escolhido. Entre todas aquelas mulheres perfeitas e ricas, ele tinha me desejado. E aquele desejo, como um raio, tinha iluminado a escuridão da minha existência e a tinha transformado em algo precioso ou perigoso. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aceitar Bernardo era queimar minhas naus. Não haveria volta para Isabela do estúdio na Tijuca. Era tudo ou nada. E naquela noite, trêmula e excitada na minha cama pequena, eu já sabia qual seria a minha escolha. O medo de ser devorada por ele era menor do que o terror de voltar à minha vida de sombras. Aquela foi a última noite da Isabela que eu era. Quando o som raiou, iluminando com sua luz fraca a minha pobreza, eu já tinha tomado a decisão. Eu preferia ser destruída por um furacão do que apodrecer naquela tranquilidade morta. Aquela noite não foi sono, foi um transe, um turbilhão de sensações que se repetiam em loop. O ronco da Ferrari, o gosto do beijo, o peso da mão dele na minha coxa, o cheiro do mar misturado ao dele. Quando o despertador tocou, foi como ser arrancada de outro planeta e jogada de volta na realidade. Meu corpo estava pesado, exausto, mas minha mente estava acelerada, vibrando. Eu havia dormido profundamente, mas não havia descansado. Havia sonhado com ele. Sonhos quentes, confusos, onde eu corria por corredores infinitos de livros e ele estava sempre ao final, me esperando com aquele sorriso lento. Acordei atordoada, o pulso ainda acelerado. A luz cinzenta que entrava pela janela do estúdio me lembrou de onde eu estava, quem eu era. E o relógio cruel mostrava que eu havia dormido demais. Meu coração deu um salto de pânico. Eu nunca me atrasava. A pontualidade era a minha única moeda de valor naquele emprego. Corri. Tomei o banho mais rápido da minha vida. Pulei dentro de um vestido simples, outro, cinza, e desci os 4 andares quase tropeçando. No ônibus, encostada na janela suja, eu me sentia diferente. As pessoas ao meu redor pareciam figurantes de um filme que eu já não fazia parte.
Eu tinha um segredo perigoso e dourado. O gosto dele ainda estava na minha boca ou era minha imaginação? Quando enfim cheguei à Biblioteca Nacional, suada e com o coração na garganta, o ambiente solene me atingiu como uma parede. O silêncio era opressivo. Meu chefe, o Sr. Figueiredo, um homem de bigode e humor ácido, estava parado na recepção, os braços cruzados. Seu relógio de pulso estava bem à mostra. "Bela hora, menina! Acha que aqui é praia?" Eu baixei a cabeça, murmurando desculpas, e corri em direção ao meu posto no salão nobre, sentindo o peso dos olhares dos outros funcionários. A humilhação queimava meu rosto. A fantasia da noite anterior se havia desfeito. Eu era só a Isabela atrasada, a funcionária insignificante. Mas quando entrei no salão, o ar estava diferente. Não estava vazio como de costume pela manhã. Havia um grupo de homens perto das estantes centrais. Homens que não eram estudiosos. Usavam ternos impecáveis que custavam mais que meu salário anual. Eles falavam baixo, mas sua postura gritava poder. E no centro deles, de costas para mim, estava Bernardo. Meu sangue pareceu parar nas veias. Ele estava lá. Ele tinha vindo. O mundo desacelerou. Sr. Figueiredo, que tinha me seguido para continuar a repreensão, congelou com a boca semiaberta. Bernardo se virou, como se tivesse sentido minha chegada. Seus olhos me encontraram instantaneamente. Dessa vez, não havia surpresa. Havia posse. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Ele ignorou completamente o Sr. Figueiredo e veio em minha direção, com a mesma calma dominadora de sempre. Seus amigos, sócios, políticos, eu não sabia, observaram curiosos. Ele não disse bom dia. Disse que estava me esperando. Como se fosse o combinado mais natural do mundo. Ele se virou para o grupo de homens que se aproximaram com interesse. Senhores, esta é a Isabela, a mente brilhante que organiza este tesouro nacional, e a mulher que vai jantar comigo hoje. Não foi uma apresentação, foi uma proclamação, um decreto. Ele não me apresentou como uma funcionária. Apresentou-me como sua conquista, como sua propriedade. O Sr. Figueiredo ficou branco. Sua expressão mudou da raiva para o puro e simples pavor. Ele começou a balbuciar. "Senhora Assis, não sabia? Isabela é uma funcionária dedicada, claro." Bernardo ignorou-o. Manteve os olhos em mim. "Passo aqui às 8, para te biscar." Era uma ordem, disfarçada de pergunta. Eu senti todas as olhadas do salão furando minha pele. A inveja das outras funcionárias, o choque dos intelectuais, o medo do meu chefe e, no meio daquela tempestade de emoções, uma sensação triunfante, proibida, nasceu dentro de mim. A humilhação de alguns segundos atrás transformou-se em poder. O homem mais poderoso da sala tinha me colocado num pedestal, na frente de todos que me subestimavam. Eu olhei nos olhos dele, meu coração batendo tão forte que eu temia que todos ouvissem. Minha voz saiu um pouco trêmula, mas clara. "Estarei pronta." Ele acenou com a cabeça, satisfeito, deu as costas e, com seu séquito, deixou o salão. O silêncio que ficou para trás era mais pesado do que qualquer repreensão. Naquele momento, eu não era mais a funcionária atrasada. Eu era a mulher escolhida por Bernardo de Assis. E todo aquele lugar, com seus livros poerentos e suas regras, de repente parecia pequeno demais para me conter. Foi quando eu levantei os olhos e, por cima dos ombros dos outros funcionários, vi a expressão de Dona Marta, minha colega mais velha. Não era inveja, era um olhar de alerta silencioso. Como se ela estivesse vendo um cordeiro sendo levado para o altar achando que está sendo coroado. E aquele olhar
Foi o primeiro fio de gelo a percorrer minha espinha naquela manhã quente. O primeiro sinal de que a queda talvez fosse muito mais longa do que eu imaginava. O resto do dia foi um sonho acordado, um pesadelo dourado. As horas na biblioteca arrastaram-se com uma lentidão agonizante. Cada olhar que recebia era um peso diferente. Inveja, curiosidade, desdém e aquele olhar de pena da Dona Marta que me queimava mais que todos. Eu não conseguia me concentrar, minhas mãos tremiam ao empilhar os livros. O cheiro do lugar, de poeira e decadência que antes me confortava, agora me sufocava. Tudo me lembrava a pequenez da minha vida, uma pequenez que Bernardo tinha explodido com um único gesto. Eu já não pertencia àquele mundo. Eu estava cumprindo pena. Quando o expediente finalmente terminou, corri para casa. Não peguei o ônibus, peguei um táxi. Um luxo impensável para mim. Mas eu não suportava a ideia de perder um segundo. O coração batia num ritmo de fuga. Subi os 4 lances de escada aos tropeções, minha chave tremia na fechadura. Dentro do estúdio, a realidade me atingiu novamente. A pobreza do lugar parece gritar mais alto depois do dia que eu tinha tido. Era tudo tão insignificante, tão pequeno. Eu tinha que me transformar. Tinha que me tornar uma mulher digna daquele homem, mesmo que apenas por uma noite. Tomei um banho demorado, esfregando minha pele, tentando apagar o suor do dia e, paradoxalmente, preservar a memória sensorial dele. Quando saí do banheiro, envolta apenas numa toalha, o cabelo pingando no chão frio, ele estava lá. A porta do apartamento estava aberta. Bernardo estava encostado no batente, sem cerimônia, segurando uma xícara de café que ele mesmo tinha feito na minha cafeteira simples. Ele havia subido as escadas sem fazer ruído. Ele olhou para mim. Não era um olhar de surpresa, era de avaliação, como se estivesse inspecionando uma aquisição. A porta estava aberta, tomei a liberdade. Meu primeiro instinto foi puxar a toalha, cobrir-me. Mas algo naquele olhar me paralisou. Era a mesma sensação do carro. A vergonha e a excitação se misturando. A toalha era pequena, mal cobria minhas coxas e meu torso. Eu sentia o ar frio na pele nua das minhas costas, a umidade do cabelo escorrendo pela minha clavícula. Eu me virei de costas para ele, um movimento supostamente para pegar a roupa que tinha separado na cama. Foi um ato de coragem desesperada ou de pura ingenuidade? Até hoje não sei. Talvez um pouco dos dois. Talvez uma tentativa instintiva de me colocar em posição de vulnerabilidade para testar o que ele faria, para sentir mais uma vez aquele poder perigoso. Eu senti o olhar dele queimando minha pele nua, as gotas de água escorrendo pela minha coluna. Minhas mãos tremiam ao pegar o vestido. Eu sabia que cada curva do meu corpo estava sendo observada. Era uma provocação, não era calculada, era orgânica. Era o animal em mim se exibindo para o predador numa dança antiga de atração e perigo. Ele não se moveu, bebeu um gole de café. Não se apresse. 3 palavras, uma ordem suave, e eu obedeci. Fiquei parada ali, de costas para ele, sentindo o tempo se esticar. Cada segundo, uma agonia deliciosa. Eu não era mais a bibliotecária. Eu era uma mulher se oferecendo num altar de concreto e pobreza. E ele, o caçador, que apreciava a presa. Quando eu finalmente me virei para enfrentá-lo, o vestido apertado contra o peito, seu olhar era de posse absoluta. Ele não precisou tocar em mim. Naqueles minutos, ele me possuiu mais completamente do que qualquer homem jamais tinha feito. Está linda. Ele disse isso olhando para os meus olhos, não para o meu corpo. E foi a coisa mais perturbadora de todas,
porque significava que ele não queria apenas o meu corpo, ele queria minha submissão. E eu, na minha ingenuidade de cordeiro, estava entregando de bandeja. Sair daquele estúdio para a Ferrari foi como nascer de novo em um universo paralelo. Mas eu já sabia, no fundo da alma, que havia um preço. Inocência ou provocação? A linha é tênue quando você deseja ser caçada. A verdade é que naquela noite eu não estava me vestindo para jantar. Estava me despindo. E essa seria a roupa que eu usaria pelo resto da noite. A Ferrari subiu a serra de forma tão suave que parecia que estávamos flutuando. O ar foi ficando mais fresco e o barulho da cidade morreu, substituído pelo canto noturno dos grilos. Quando o portão da mansão em Copacabana se abriu, foi como entrar em outro país. A casa não era apenas grande, era imponente. Uma fortaleza de vidro e concreto com linhas modernas, incrustada no morro com uma vista deslumbrante para o Mar Negro pontilhado pelas luzes dos barcos. Mas Bernardo não me levou direto para dentro. Venha, quero te mostrar o jardim antes. A mão dele, grande e firme, envolveu a minha. Não foi um gesto romântico, foi uma posse, um selo. Ele estava me apresentando seu reino. O jardim era uma obra de arte. Não era o jardim de uma velha senhora, era uma paisagem moderna, com caminhos de pedra iluminados por luzes embutidas, espécies tropicais de formas esculturais e um espelho de água que refletia o céu estrelado. O silêncio era profundo, quebrado apenas pela água correndo e por nossos passos. Caminhamos até a borda do penhasco. Lá embaixo, as ondas quebravam com um som surdo e distante. A cidade do Rio de Janeiro estava aos nossos pés, um tapete de diamantes cintilantes. Foi ali, naquele lugar entre o céu e o mar, que ele me parou. Ele se virou para mim. Seus olhos, no escuro, eram duas fendas profundas captando a luz das estrelas. A mão que não segurava a minha tocou meu rosto, o polegar traçando minha linha da mandíbula. Era um toque tão íntimo, tão carregado de intenção, que minha respiração ficou presa. O cheiro dele, um musque amadeirado e poder, se misturava com o aroma das flores noturnas. Era intoxicante. Ele se inclinou lentamente. Eu fechei os olhos, meu corpo se preparando para o impacto daquele beijo, para a consumação daquela noite, daquela nova vida. A distância entre nossas bocas era de centímetros. Eu já sentia o calor do seu hálito. E então, o jantar está servido, seu Bernardo. Ele parou, congelou. Seu corpo, que estava tão próximo do meu, ficou rígido. Eu abri os olhos, meu coração batendo descompassado, uma mistura de frustração e um alarme súbito. Clara estava parada na porta de vidro que dava para a sala, iluminada por trás, uma silhueta serena. Ela não parecia ter interrompido nada, parecia estar apenas cumprindo o seu dever. Usava um vestido de linho claro, impecável. Seu rosto estava calmo, com um sorriso gentil. Já vamos, Clara. Ele se afastou de mim. O feitiço estava quebrado. A mão que segurava a minha se soltou. O momento de pura conexão havia se evaporado. Clara fez um leve aceno com a cabeça e desapareceu dentro de casa, silenciosa como um fantasma. Bernardo olhou para mim, havia uma sombra de irritação em seus olhos, mas também resignação. Era como se Clara fosse uma força da natureza, um horário a ser seguido, e até ele, Bernardo de Assis, se curvava a essa rotina. Vamos, não podemos deixar esfriar. Ele disse isso, mas o tom era diferente. A magia daquele jardim, daquela noite estrelada, tinha sido contaminada. Algo naquela interrupção tinha sido deliberado, demasiado perfeita, demasiado oportuna. Ao entrar na mansão, o luxo me cercou, mas eu já não o via com os mesmos olhos. Meu primeiro pensamento não foi sobre a decoração cara ou as obras de arte. Foi sobre Clara. Como ela tinha aparecido exatamente naquele momento? Ela estava nos observando o tempo todo?
Aquele jardim que parecia um refúgio privado era, na verdade, um palco? E quem estava realmente dirigindo a peça? O beijo não dado pesou mais do que qualquer beijo que eu já tinha recebido. E naquela noite, sentada à mesa de jantar, sob o olhar sereno de Clara, eu soube que o verdadeiro desafio naquela casa não seria conquistar Bernardo. Seria entender a mulher que controlava as chaves de tudo, até mesmo dos desejos do dono. E você, o que acha? Foi uma simples coincidência? Ou foi o primeiro movimento de Clara no jogo que eu nem sabia que estava jogando? O suspense não estava no beijo interrompido, estava no sorriso tranquilo dela. Aquele sorriso escondia mais segredos do que a escuridão do oceano lá fora. A mesa era uma tábua de madeira maciça, tão polida que eu podia ver o reflexo embaçado do lustre de cristal acima. A toalha era de linho branco, imaculada. Um campo de batalha prestes a ser travado. De um lado, Clara, serena, servindo uma sopa de cogumelos com uma precisão cirúrgica. Do outro, eu, tentando não tremer, sentindo cada fibra do vestido novo contra a pele. Um vestido que Bernardo tinha mandado entregar para mim na biblioteca, sem eu pedir. Ele se sentou à cabeceira, naturalmente. Eu à sua direita, Clara à esquerda, como uma sombra elegante. A conversa era polida. Bernardo falava de negócios, de um novo projeto na Barra. Clara concordava com a cabeça, fazendo comentários pertinentes, sempre com aquele sorriso suave. Eu era uma espectadora, tentando encontrar meu lugar naquele teatro. E então, sob a mesa, a guerra começou. Não foi abrupto, foi um deslize. A mão grande e quente de Bernardo, que estava repousada sobre a sua própria coxa, simplesmente se moveu. Deslizou pela toalha, encontrou o tecido do meu vestido sobre minha perna e parou. Apenas repousou ali. A palma da mão cobria quase toda a lateral da minha coxa. Meu bafo quase escorregou da minha mão. Um choque elétrico percorreu meu corpo. Eu olhei para ele, mas ele estava ouvindo Clara falar sobre a qualidade dos cogumelos, com uma expressão neutra. Ninguém mais sabia. Era um segredo proibido. Um universo paralelo acontecendo debaixo daquela toalha imaculado. E então, os dedos dele começaram a se mover. Um movimento lento, circular, através do tecido do vestido. Era uma carícia calculada, uma exploração. Cada círculo era um lembrete. Você é minha. Mesmo aqui. Mesmo na frente dela. Ela saiu, fechando a porta sem fazer um ruído. O silêncio que ficou foi opressivo. Eu estava trancada naquele quarto, naquela mansão, com aquela seda vermelha me encarando. Tomei um banho demorado, minhas mãos tremendo ao passar os óleos corporais caros que estavam no banheiro. O vapor envolvia meu corpo nu no espelho embaçado. Eu me sentia como um animal sendo preparado para o sacrifício. E a parte mais aterrorizante, eu queria isso. Vesti a camisola. O tecido era gelado e líquido contra a minha pele quente. Ela era curta, transparente. Cada curva do meu corpo era visível através do vermelho. Eu me olhei no espelho de corpo inteiro. Não era mais a bibliotecária. Era uma concubina em seu harém. Foi quando vi o quadro. Na parede oposta à cama, uma pintura a óleo. Em um pesado quadro dourado. Uma mulher reclinada em divãs, completamente nua, seu corpo iluminado por uma luz que parecia vir de dentro da tela. Seus olhos escuros e pesados pareciam seguir meus movimentos. Não era uma imagem vulgar. Era sensual, poderosa e familiar. Havia algo na curva dos lábios dela que me lembrava Clara. A execução e o medo se tornaram uma coisa só, uma bola de nervos no meu estômago. Deitei na cama enorme, a seda da camisola escorregou sobre a seda dos lençóis. A luz estava baixa. Eu olhava para a porta, cada músculo tenso, esperando o som da maçaneta gerar. Esperando por Bernardo. A execução era um latejar constante. Cada minuto que passava era uma agonia. A imagem da mulher nua na parede parecia sussurrar promessas proibidas. Eu me imaginei sendo possuída por Bernardo naquela cama, sob o olhar daquela pintura. A ideia me envergonhava e excitava ao mesmo tempo. A agitação, o vinho, o cansaço emocional foram mais fortes. Aos poucos, a tensão deu lugar a um sono pesado e inquieto. Eu adormeci. Não sei quanto tempo se passou. Eu acordei com a sensação visceral de não estar sozinha.
Meu coração disparou antes mesmo de meus olhos se abrirem completamente. A luz do corredor entrava pela fresta da porta, que estava entreaberta, e no escuro, em pé, ao pé da cama, havia 2 silhuetas. 2. Bernardo era maior, mais larga. Eu reconheci sua postura, a inclinação da cabeça. Mas ao lado dele, mais esguia, estava Clara. Eles não falavam, apenas observavam, como se eu fosse uma obra de arte. Um animal dormindo no zoológico. O pânico me gelou as veias. Fiquei paralisada, fingindo estar dormindo, minhas pálpebras tremendo levemente. O que eles estavam fazendo ali? Foi então que Clara se moveu. Ela veio até o lado da cama com uma graça sinistra. A cama afundou levemente quando ela se sentou ao meu lado. Eu senti o calor do corpo dela através dos lençóis. Seu perfume, um jasmim pesado e enjoativo, encheu meu nariz. Ela saiu, fechando a porta sem fazer um ruído. O silêncio que ficou foi opressivo. Eu estava trancada naquele quarto, naquela mansão, com aquela seda vermelha me encarando. Tomei um banho demorado, minhas mãos tremendo ao passar os óleos corporais caros que estavam no banheiro. O vapor envolvia meu corpo nu no espelho embaçado. Eu me sentia como um animal sendo preparado para o sacrifício. E a parte mais aterrorizante, eu queria isso. Vesti a camisola. O tecido era gelado e líquido contra a minha pele quente. Ela era curta, transparente. Cada curva do meu corpo era visível através do vermelho. Eu me olhei no espelho de corpo inteiro. Não era mais a bibliotecária. Era uma concubina em seu harém. Foi quando vi o quadro. Na parede oposta à cama, uma pintura a óleo. Em um pesado quadro dourado. Uma mulher reclinada em divãs, completamente nua, seu corpo iluminado por uma luz que parecia vir de dentro da tela. Seus olhos escuros e pesados pareciam seguir meus movimentos. Não era uma imagem vulgar. Era sensual, poderosa e familiar. Havia algo na curva dos lábios dela que me lembrava Clara. A execução e o medo se tornaram uma coisa só, uma bola de nervos no meu estômago. Deitei na cama enorme, a seda da camisola escorregou sobre a seda dos lençóis. A luz estava baixa. Eu olhava para a porta, cada músculo tenso, esperando o som da maçaneta girar. Esperando por Bernardo. A execução era um latejar constante. Cada minuto que passava era uma agonia. A imagem da mulher nua na parede parecia sussurrar promessas proibidas. Eu me imaginei sendo possuída por Bernardo naquela cama, sob o olhar daquela pintura. A ideia me envergonhava e excitava ao mesmo tempo. A agitação, o vinho, o cansaço emocional foram mais fortes. Aos poucos, a tensão deu lugar a um sono pesado e inquieto. Eu adormeci. Não sei quanto tempo se passou. Eu acordei com a sensação visceral de não estar sozinha. Meu coração disparou antes mesmo de meus olhos se abrirem completamente. A luz do corredor entrava pela fresta da porta, que estava entreaberta. E no escuro, em pé, ao pé da cama, havia 2 silhuetas. 2. Bernardo era maior, mais larga. Eu reconheci sua postura, a inclinação da cabeça. Mas ao lado dele, mais esguia, estava Clara. Eles não falavam, apenas observavam, como se eu fosse uma obra de arte. Um animal dormindo no zoológico. O pânico me gelou as veias. Fiquei paralisada, fingindo estar dormindo, minhas pálpebras tremendo levemente. O que eles estavam fazendo ali? Foi então que Clara se moveu. Ela veio até o lado da cama com uma graça sinistra. A cama afundou levemente quando ela se sentou ao meu lado. Eu senti o calor do corpo dela através dos lençóis. Seu perfume, um jasmim pesado e enjoativo, encheu meu nariz. E então ela tocou meu rosto. Seus dedos eram finos e surpreendentemente frios. Eles traçaram a linha da minha mandíbula com uma suavidade aterradora. Foi um toque possessivo, íntimo, como se estivesse avaliando a qualidade de uma mercadoria. Seus dedos desceram para meu pescoço, para a clavícula exposta pela camisola. Cada toque era um choque de gelo. Não era sexual. Era proprietário. Eu não conseguia respirar. Meu corpo estava tenso como um arame. Eu olhei através das minhas pestanas semiabertas para Bernardo. Ele não se moveu. Ele apenas observava, seus braços cruzados. Sua expressão era interessada, como um cientista observando um experimento. A mão de Clara desceu mais, sobre o tecido fino da camisola vermelha, cobrindo meu seio. Ela não apertou. Apenas repousou a mão aberta lá, sentindo a curva, o peso,
a minha respiração presa e ofegante. Nesse momento, eu entendi. Eu não era apenas de Bernardo. Eu era deles. Clara não era uma empregada. Ela era uma parceira, uma curadora. Ela estava me apresentando, me preparando e agora me inspecionando. A porta se fechou atrás de Clara. O som foi final, como o fechar de um caixão. A escuridão do quarto engoliu tudo de novo, mas agora era uma escuridão diferente, carregada, envenenada. Eu estava deitada, imóvel, a pele ainda ardendo com o gelo profanador do toque de Clara. A humilhação era um gosto amargo na minha boca. E então Bernardo se moveu. Ele não acendeu a luz. Sua silhueta se aproximou da cama como um lobo no escuro. Eu fechei os olhos não por medo, mas por uma sobrecarga de sensações. Meu corpo era um campo de batalha depois da inspeção dela, e agora o verdadeiro dono vinha reivindicar sua propriedade. Ele não disse uma palavra. A primeira coisa que senti foi o peso de seu corpo se acomodando ao meu lado na cama, afundando o colchão. Depois, o calor. Um calor vital e brutal que contrastava violentamente com o frio de Clara. Sua mão, enorme e pesada, tocou meu rosto, apagando o traço fantasmagórico dos dedos dela. Era um toque que não pedia permissão. Era um toque de direito. Abra os olhos. Eu abri. Na penumbra, seus olhos brilhavam com uma intensidade animal. Ele se inclinou e seu beijo não foi um beijo, foi uma afirmação. Foi uma tentativa de apagar qualquer outro vestígio, qualquer outra memória do meu corpo. Sua língua invadiu minha boca com uma fome que era tanto posse quanto uma fúria contida. Era como se ele estivesse bebendo de mim, consumindo meu medo, minha confusão, minha identidade. Minhas mãos, que estavam crispadas nos lençóis, se abriram. Uma delas encontrou a nuca dele, os dedos se enterrando nos cabelos grossos. Era uma rendição, um sinal de que, apesar de tudo, era dele que eu queria pertencer. Foi quando suas mãos desceram para a camisola vermelha. Ele não a rasgou com violência. Foi pior. Foi com uma calma deliberada que era devastadoramente sensual. Seus dedos agarraram o tecido na altura do meu quadril e começaram a puxar para cima, lentamente. A seda deslizou sobre minha pele, revelando centímetro a centímetro. Meu estômago, minhas costelas, meus seios, até que a camisola ficou enrolada em volta dos meus pulsos, acima da minha cabeça, como uma algema de seda. Eu estava completamente exposta, vulnerável, e mais excitada do que jamais estivera na vida. Ele parou por um momento, apenas me olhando. A luz fraca da cidade entrava pela janela, iluminando meu corpo nu. Era um olhar de posse total. E então, sua boca desceu. Não foi direto para os lugares óbvios. Sua boca beijou, mordiscou, explorou cada parte de mim com uma devoção selvagem. Meu pescoço, a curva do meu ombro, o espaço entre meus seios. Era como se ele estivesse mapeando o seu território, marcando cada centímetro com sua saliva, seu calor. A psicologia por trás disso era genial e perversa. Depois da violação clínica de Clara, ele me oferecia uma violação apaixonada, e meu corpo, traidor, respondia com uma entrega absoluta. Quando ele finalmente entrou em mim, foi com um impacto que me fez arquear as costas e soltar um grito abafado contra seu ombro. Não era apenas sexo, era uma fusão, uma conquista. Cada movimento dele era uma afirmação de poder, cada gemido meu era um hino de submissão. Ele me levou a um lugar onde não existia medo, não existia Clara, não existia passado ou futuro. Existia apenas aquele turbilhão de sensações, a dor deliciosa da penetração, o suor que grudava nossos corpos, os sussurros guturais e obscenos que ele rogava no meu ouvido. Eu perdi a noção de tempo, de espaço. O prazer era tão intenso, tão avassalador, que as bordas da minha visão escureciam. Eu estava à beira do desmaio, não de fraqueza, mas de puro êxtase sobrecarregado. Foi uma morte pequena, uma obliteração do eu.
E quando a onda final de orgasmo me atingiu, foi com uma força que me fez gritar, um som primitivo que não parecia meu. Ele desabou sobre mim, ofegante. O peso do corpo dele era esmagador, real. Naquele silêncio pesado só se ouvia a nossa respiração ofegante. Ele se levantou e me puxou para o banheiro, onde tomamos um delicioso e interminável banho quente. Depois fomos para a cama e, quando nos deitamos, ele me abraçou e dormimos, cansados de puro êxtase. A primeira coisa que senti ao despertar não foi o terror, mas um calor. O calor sólido e real do corpo de Bernardo ao meu lado. Ele dormia, seu rosto poderoso relaxado em um sono profundo, uma das mãos repousando sobre meu quadril, como se mesmo adormecido precisasse da certeza de que eu estava ali. A memória da noite veio como uma onda quente, não de vergonha ou medo, mas de uma entrega tão intensa que havia limpado todas as sombras. Pela primeira vez, tinha sido apenas eu e ele, nenhum fantasma entre nós. Foi então que a senti. Um frio súbito, não no ar, mas dentro de mim. Um calafrio que percorreu minha espinha. Meus olhos foram puxados para a porta do quarto, que estava entreaberta. E ela estava lá. Clara. Não era a mulher sólida do jantar. Ela era translúcida, um véu de realidade sobreposta. A luz da manhã a atravessava, revelando o contorno dos móveis atrás de seu corpo. Seus pés não tocavam o chão, mas seu rosto era de uma serenidade absoluta, e seus olhos, aqueles olhos claros que antes me aterrorizavam, agora me fitavam com uma doçura infinita, uma tristeza antiga e, por fim, uma aceitação. Ela não sorria, ela simplesmente ergueu a mão, um gesto lento e gracioso, e me acenou. Um aceno que não era de possessão, mas de convite. Um chamado. Meu coração não acelerou de medo, mas de uma compreensão súbita e avassaladora. Eu balancei Bernardo gentilmente. Bernardo, acorde! Ele abriu os olhos instantaneamente alerta. Seu olhar foi primeiro para mim. Depois seguiu minha direção até a porta. E ele não gritou. Não se recusou a acreditar. Um suspiro profundo, quase um soluço, saiu de seus lábios. Clara. Ele disse o nome dela não com desejo ou loucura, mas com um amor tão puro e dolorido que doeu em mim ouvi-lo assim. Ele se levantou e sua mão encontrou a minha. Não para me proteger, mas para que eu fosse com ele. Sem uma palavra, seguimos Clara. Ela flutuava à nossa frente, um farol etéreo, nos conduzindo pelos corredores silenciosos da mansão, pela varanda até o jardim que beirava o penhasco. O nascer do sol pintava o céu de rosa e laranja, e o mar abaixo rugia suavemente. Era terrivelmente lindo. No ponto exato em que o jardim encontrava o abismo, Clara parou e se virou para nós. Seu rosto estava iluminado pela luz dourada da manhã. Ela olhou para Bernardo e eu pude ver décadas de amor e preocupação em seus olhos. Está na hora, meu amor. 10 anos é tempo demais para uma alma vagar. Você se agarrou a mim por amor, mas o amor verdadeiro, também é saber soltar. Ela então voltou seu olhar para mim e sorriu. Um sorriso que era um perdão, uma bênção e uma passagem de tocha. Você o trouxe de volta à vida. Você o fez sentir algo real novamente. O amor dele por mim era uma âncora, mas o que ele sente por você, isso é asas. Cuide dele. Esta casa, este coração, finalmente tem uma nova dona, e eu aprovo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bernardo. Ele esticou a mão, um gesto instintivo e inútil. Eu te amo, Clara. Sempre amei. Eu sei, e por isso eu posso ir em paz. Amem-se, vivam. E então, diante de nossos olhos, Clara deu um passo para trás, para a beira do penhasco. Mas em vez de cair,
ela começou a se desfazer. Partículas de luz dourada se desprenderam de sua forma, levadas pela brisa matinal, misturando-se com os raios de sol. Em segundos, tudo o que restou foi uma sensação de paz avassaladora, um silêncio que não era vazio, mas pleno. Bernardo caiu de joelhos, seu corpo sacudido por um choro liberador. Eu me ajoelhei ao seu lado, envolvendo-o em meus braços. Não era ciúme, não era triunfo, era compaixão, era amor. Ele ergueu o rosto molhado. Seus olhos, agora livres do peso de uma década, encontraram os meus. Isabela está em paz, finalmente. Ele segurou minhas mãos. E eu estou livre para te amar, de verdade, de toda a minha alma. Não como um substituto, como a mulher que mexeu com o coração que eu pensei ter enterrado com ela. Ele fez uma pausa, sua voz firme, cheia de uma nova esperança. Venha comigo para a Grécia. Vamos ver o sol nascer em Santorini, caminhar pelas ruínas de Atenas, não como minha amante, não como uma sombra do passado, mas como a mulher com quem quero construir o meu futuro, a mulher que trouxe a luz de volta para a minha vida. Por favor, venha comigo. O medo havia ido embora. O suspense se dissolveu naquela luz matinal. A mansão, outrora um mausoléu de memórias, agora respirava aliviada. O passado havia sido honrado e, finalmente, colocado para descansar. E para você, que embarcou nessa jornada de sombras e luz conosco, lembre-se, o amor verdadeiro não é uma corrente que prende, mas uma força que liberta. Ele honra o passado, mas tem a coragem de abraçar o novo. Nunca desista de encontrar a sua própria luz, pois até nas almas mais sombrias, o amor pode encontrar uma maneira de brilhar. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo o que mais te emocionou. Um like ajuda esta mensagem de paz a alcançar mais pessoas. E inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas que preparamos para você. Obrigada por estar conosco. Nossa nova vida e nossas próximas histórias mal podem esperar para começar.